Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 39 da nossa jornada, dia 8 de fevereiro, e seguindo a leitura do nosso cronograma, os textos são Gênesis 41, Marcos 11, Jó 7 e Romanos 11. Veremos o agir soberano de Deus nos bastidores, o confronto de Jesus com a religiosidade, a dor humana expressa com honestidade e a fidelidade do Senhor às suas promessas. Sem mais delongas, prepare o seu coração e que o Espírito Santo possa falar com você. Gênesis 41. Depois de 2 anos de espera, José ainda preso, mas não esquecido por Deus. O silêncio não era abandono, mas processo. Então, Deus move o cenário de forma soberana. Faraó tem 2 sonhos que ninguém consegue interpretar. Na Bíblia, quando um rei recebe um sonho assim, não é o acaso, é Deus interferindo na história. Já vimos isso em Esther e aqui acontece novamente. Nesse momento, o copeiro finalmente se lembra de José e conta a Faraó sobre o jovem que interpretava sonhos na prisão. José é chamado com urgência. Então ele se barbeia, troca de roupa, se apresenta diante do rei. Mesmo depois de anos de injustiça, ele se posiciona com dignidade. Quando questionado, deixa claro, a interpretação pertence a Deus. Faraó revela então os 2 sonhos: 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 magras, 7 espigas boas sendo consumidas por 7 espigas mirradas. José explica que Deus estava mostrando o que estava prestes a acontecer. Viriam 7 anos de fartura e 7 de fome. E um detalhe que é essencial: o sonho foi repetido porque o decreto já estava estabelecido por Deus e se cumpriria rapidamente. Não era um aviso para discussão ou intercessão, era preparação. José não apenas interpreta, mas direciona. Com sabedoria prática, orienta Faraó a levantar um administrador, armazenar nos anos bons e agir com estratégia. Aqui vemos algo importante. Sempre que Deus revela algo, uma responsabilidade humana é gerada. Deus mostra, mas também espera ação. Faraó reconhece que o Espírito de Deus está em José e o estabelece como governador de todo o Egito. Apenas no trono Faraó seria maior que ele. José recebe então um anel, vestes novas e um colar, onde ele foi honrado e restaurado publicamente. José tinha 30 anos quando isso aconteceu. Foram 13 anos desde que foi vendido pelos seus irmãos, até que a promessa se cumprisse. O tempo não anulou o sonho, apenas o amadureceu. José então se casa e tem 2 filhos. Um se chama Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Não apagar o passado, mas curar a dor. E o segundo filho, Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. A bênção nasce exatamente no lugar da dor. Os 7 anos de fartura passam, então começa a fome, como Deus havia dito. Há escassez em toda a região, mas no Egito há pão. José abre os celeiros e sustenta o povo. O capítulo termina dizendo que a fome era severa e todos vinham ao Egito para comprar alimento. O tempo de espera não é perda, é preparação. Seguindo para Marcos 11, aqui começa com a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Isso não foi improviso, nem detalhe simbólico, foi o cumprimento consciente das profecias. Jesus entra como rei. O texto diz que Jesus entra no templo, observa tudo e se retira. Ele não reage imediatamente, ele vê, avalia e discerne. O juízo que vem depois nasce dessa observação. Já já o capítulo vai mostrar o que Jesus fez no templo.
No dia seguinte, Jesus encontra uma figueira cheia de folhas. Lembra que vimos em Mateus? Aqui não é sobre fome ou impaciência, mas essa aparência religiosa, como a gente leu. Em Marcos, ela seca progressivamente. No livro de Mateus, foi imediato. E isso não é contradição, mas olhares complementares. Cada evangelista destaca um aspecto do mesmo fato, exatamente como testemunhas reais fariam. Essa diferença reforça a autenticidade bíblica. Algo que Mateus não destaca da mesma forma, mas é registrado aqui em Marcos, Jesus traz o tema do perdão junto com a figueira. E a conexão é profunda. A fé que remove obstáculos não sobrevive em um coração que guarda ofensa. A falta de perdão endurece o coração, e um coração endurecido não frutifica. Logo após a figueira, Jesus volta ao templo e agora age. Aquilo que ele havia observado no dia anterior se revela. O templo se tornou um lugar de comércio injusto, exploração e distorção do propósito da adoração. Jesus derruba mesas porque a casa de Deus havia deixado de ser um lugar de oração para se tornar espaço de lucro e opressão, especialmente contra os mais vulneráveis. Por fim, os líderes religiosos questionam Jesus. Com que autoridade faz essas coisas? Não é uma pergunta honesta, é uma armadilha. Jesus responde com outra pergunta, de forma estratégica. Ele não responde porque eles não estavam dispostos a aceitar a verdade. Às vezes, não responder é a resposta mais sábia. Seguindo para Jó, capítulo 7. Aqui, os estudiosos entendem que Jó aprofunda aquilo que começou no capítulo anterior. A vida, para ele, se tornou uma luta contínua, sem trégua. Ele compara a existência humana a um trabalho árduo, como de um trabalhador que espera pelo descanso que nunca chega, a dor que não tem pausa e nem alívio. Aqui Jó não está discutindo doutrina, ele está expondo o cansaço de sua alma. Ele descreve noites longas, inquietação constante e um corpo que sofre. A linguagem é de alguém que está emocionalmente esgotado, sem perspectiva de melhora. É um retrato honesto da dor humana quando ela parece não ter fim. No versículo 11, Jó declara que não ficará em silêncio. Ele decide falar porque a dor transbordou. Os estudiosos destacam que isso marca uma mudança importante. Jó passa a falar diretamente com Deus, não apenas sobre Deus. A queixa vira oração, ainda que seja cheia de angústia. Então Jó faz uma pergunta profunda a Deus. Quem é o homem para que lhe dês tanta atenção? Ele se sente observado, provado e visitado por Deus. Não como privilégio, mas como peso. Jó não questiona a grandeza de Deus, mas não entende por que Deus continua permitindo o seu sofrimento. Ele pergunta por que Deus não perdoa sua culpa e não põe fim àquela dor, e chega a dizer que em breve estaria no pó. Essas palavras revelam um estado claramente depressivo. Jó não perdeu a fé, mas perdeu o sentido da esperança. Ele ainda fala com Deus, mas a partir do fundo do vale. Neste capítulo, Jó não está com falta de fé, mas com fé ferida. Jó não abandona Deus, ele luta com Deus. A Bíblia não suaviza esse momento porque quer mostrar que a fé verdadeira também passa por noites escuras. Jó, capítulo 7, nos ensina que a dor prolongada cansa até os mais fiéis. Falar com Deus, mesmo sem resposta, ainda é fé. Mesmo quando a vida parece uma luta sem fim, Jó continua falando com Deus. E isso por si só já é um sinal de que a fé ainda está viva. E para finalizar, Romanos 11 responde uma pergunta decisiva. Deus rejeitou o seu povo, Israel? De maneira alguma. Paulo começa lembrando algo pessoal. Ele próprio é israelita. Isso já desmonta a ideia da rejeição total. Deus não abandonou Israel. O que existe é um mistério no modo como Deus está conduzindo a história da redenção.
Paulo usa o exemplo de Elias. Quando o profeta clamou achando que estava sozinho, Deus respondeu que havia separado 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. O ponto é claro: Deus sempre preserva um remanescente fiel, mesmo quando parece que tudo está perdido. Paulo explica que Israel, como nação, não alcançou o que buscava porque tentou pela justiça própria, não por fé. Parte do povo experimentou endurecimento, não como rejeição definitiva, mas como consequência da incredulidade. Ao mesmo tempo, essa rejeição abriu caminho para nós, os gentios, receberem o Evangelho. O objetivo final não é exclusão, mas provocar em Israel um ciúme santo para que se volte ao Senhor. Paulo aprofunda essa lógica usando a imagem da oliveira. Israel é a oliveira natural. Nós, os gentios, os ramos enxertados. Os ramos naturais não foram cortados por falta de valor, e sim por incredulidade. E os ramos enxertados não podem se gloriar. A advertência é clara: ninguém permanece pela origem, mas pela fé. A soberba espiritual não tem lugar no reino. Aqui entra uma das declarações mais fortes do capítulo. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás em suas promessas. O que ele prometeu a Israel continua válido, mesmo quando o povo falha. Isso também traz segurança para nós. Deus é fiel, mesmo quando somos inconstantes. O capítulo termina com uma doxologia, é um louvor espontâneo de Paulo. Diante da profundidade do plano de Deus, Paulo não tenta controlar, explicar tudo ou simplificar demais, ele adora. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11 nos ensina que Deus não rejeita o que prometeu, que o endurecimento humano não anula a fidelidade de Deus. Tudo acontece dentro de um plano maior de misericórdia. Quando a razão não alcança, a adoração continua. Deus escreve a história com graça, fidelidade e propósito, mesmo quando o caminho parece confuso demais para entender. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor age, o Senhor nos responde, o Senhor nos conduz. Obrigada, Pai, porque a fé verdadeira produz fruto e o Senhor nos acolhe em nossa dor. Obrigada porque o Senhor é fiel às Tuas promessas e podemos confiar em Ti. Nos ensine a viver com um coração frutífero e a permanecer na Tua misericórdia. Nós Te louvamos e Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 40 da nossa leitura.